Boa noite, bom dia ou boa tarde. Quem não me conhece, Ricardo Zag. Já aconselho, se você começou a ouvir esse vídeo, por favor, coloque na velocidade 1.5 ou 1.75, porque eu mesmo não tenho paciência para ouvir na minha velocidade. Então, siga esse conselho aí que é uma boa. Irmãos, eu venho aqui expor a, a minha fé. Me sinto na obrigação de fazer esta declaração para os irmãos, por conta de tantos anos caminhando juntos, né? E comungando da mesma fé, eu me sinto no dever de comunicar para os irmãos uma postura, um posicionamento que eu tenho assumido em relação à questão sensível, né, a respeito de divórcio e recasamento. Eu venho há alguns anos, né, meditando sobre isso, ouvindo homens sérios e íntegros, e por, fiz isso por conta de inquietações, né, porque não sabia onde colocar alguns textos das Escrituras e não haviam respostas coerentes até o momento. Eu vou expor para os irmãos aqui, pouco a pouco, para que os irmãos entendam bem meu posicionamento a partir de algum tempo mais declarado agora. Romanos capítulo 14 fala sobre que nós devemos acolher quem é fraco na fé. Acolham. A tradução da Bíblia King, né? King James, Almeida, atualizada, que cita: aceitem quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, não crê que tudo pode comer, e quero antecipar aqui que não creio de maneira nenhuma que esses textos Paulo esteja se referindo exclusivamente ao comer ou ao beber, né? Mas sim, de uma maneira genérica, a nossa conduta de fé. Seguindo mais adiante, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, ou seja, não está falando apenas do comer, do beber, nem de dias. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Mas quero ressaltar o que Paulo fala agora, nesse momento, um direcionamento que ele dá para nós, na nossa conduta de fé, que eu acho muito mais relevante, né, no sentido de expor para vocês os meus pensamentos, que é o que ele diz a partir de agora, que cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. E, né, mais adiante ele fala também, né, eu esqueci de botar até aqui, que diz que a fé que tenha para você mesmo diante de Deus. Então, dentro do contexto que eu vou expor, vocês vão entender por que eu estou ressaltando esses textos e essas palavras de direcionamento do apóstolo Paulo. Acontece que o que parece é que muitas vezes há um engano a respeito da extensão do alcance da autoridade na igreja. Me parece que a compreensão é de que a autoridade tem um limite muito amplo, e
eu vejo que esse texto, por exemplo, limita muito a questão da autoridade no sentido de direcionamento, no sentido de ordenamento, até mesmo. Eu quero corroborar de que esse sentimento, né, de um limite alongado dessa autoridade precisa de ter uma luz do conselho apostólico e do conselho do próprio Senhor Jesus. Na parábola do joio e do trigo, Jesus diz que, né, dentre todos o que ele falou ali, ele mencionou a questão do joio e do trigo. Está ali no meio e alguém pergunta para ele, né, dentro daquela parábola: Senhor, quer que tiremos o joio? O Senhor quer que tiremos o joio? Ele respondeu: não. Por quê? E deu um porquê, deu uma razão, né? O joio, ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo. Então, assim, houve um episódio específico na caminhada que, né, eu indiquei um casal para ser cuidado por um outro, aí ser orientado, né? Era um novo, estava chegando, e aquela fase assim de chegar, conhecer, identificar. E logo a mulher do casal, né, e a filha do casal se integraram. A mulher estava fascinada na comunhão com as outras mulheres, a menina com os adolescentes ali, se integrando e estavam se apaixonando. Mas o marido era um camarada que tinha um comportamento meio duvidoso. E por conta da igreja estar ali já auxiliando com cesta básica e tal, os irmãos assumiram um posicionamento assim de querer ordenar a vida do camarada, porque ele tinha um hábito, ele visivelmente não estava na mesma linha, como já diz alguns aí, na mesma vibe da mulher e da filha. Visivelmente o camarada era alguém que se deveria tratar com outro tipo de, ao invés de haver uma ordenação, porque não se ordena vida de quem não quer ser ordenada. O que acaba causando, né, o que acabou acontecendo, ao se querer ordenar a vida da pessoa, da família, que não estava efetivamente comprometida, ele tinha um hábito de ficar um período no emprego e pedir demissão para pegar o seguro-desemprego, né, e assim ficar, né, e não parava em trabalho, e visivelmente, né, e por conta de ajuda, os irmãos se acharam no direito de definir a vida do camarada. Resumindo, definiu o joio e os dois triguinhos ali, ó, se perderam. Então, se explica bem o que Jesus está falando aqui. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Jesus está indicando aqui o seguinte, é que existem coisas na igreja que nós não temos autonomia para mexer. Que nós não temos, que o limite de quem tem autoridade é restringido, justamente por conta disso aqui que Jesus falou. Não mexe no joio para não arrancar o trigo. O problema é que, né, as pessoas não suportam, né, conviver com o joio, e identificar e agirem com sabedoria. Nós não sabemos, nós não temos muito essa habilidade. Então, em relação ao fraco ou ao joio, até mesmo que seja, Jesus manda acolher, aceitar
e o joio deixar para preservar o trigo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos, ao longo dos anos, mandado embora, literalmente, pessoas que pensam diferente nessa questão aí de divórcio e recasamento. E deixamos de caminhar com irmãos. Caminhar de verdade, não é ter aquele conhecimento, aquela amizade aí nas esferas mais elevadas, não. Não estou falando disso, eu estou falando de integração de corpo mesmo, de buscar uma unidade, reconhecendo o ministério e aceitando que pensem diferente. Então é isso que vem acontecendo, é isso, essa que é a nossa característica. Nós não admitimos caminhar conosco. Várias situações que eu poderia citar. Mas vamos lá. Então, Jesus deixou claro aqui que há limite para essas definições, né, esses limitadores que colocamos para a unidade, para caminhar junto. Então, algumas coisas, né, alguns conceitos que vêm de bastante tempo que eu não conseguia encaixar nessa fé minha, que foi o que me levou a ponderar, a pesquisar, a entender, a orar. Falei, Senhor, por que isso? Onde é que está a clareza disso? Então, onde encaixar textos, por exemplo, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas conclama que a partir de agora todos se arrependam. Mas as coisas que ficaram para trás, aqueles que estão em Cristo, tudo se fez de novo, as coisas antigas ficaram para trás. Onde encaixar determinados textos nessa nossa conduta de fé que nos limita e que nos separa e que manda embora pessoas? Manda embora. Porque as pessoas acabam indo, né? Porque ou elas definem que não, vou ficar solteiro o resto da vida, né? Ou tem que dar um jeito, ficar orando o resto da vida para aquele camarada voltar. Aí existem algumas exceções que as pessoas se prendem. Fulano conseguiu. São exceções. A regra é que ou a pessoa, na maioria, vai embora, ou quem fica ali anos e morre sem jamais se unir de novo, com homem nenhum, com mulher nenhuma. Que são poucos esses. Mas enfim, seguindo adiante, coisa importantíssima, porque qual é o problema disso? É que poderia ser que eu, teologicamente, estivesse enganado. Poderia ser. Sabe por quê? Porque existem outras pessoas que, como eu, têm o Espírito de Deus e que também leem a mesma palavra, pesquisam, se debruçam e oram e são sérios, que pensam diferente. Então, passei então a dar um pouco mais de ouvido e consideração. Peraí, deixa eu ver o que o cara pensa. Por exemplo, Marcos 10, 11, 12. Quando ali os discípulos abordam Jesus, né, que é um dos textos clássicos que reforçam essa fé minha antiga, mas reforçava isso. Não, mas está dizendo aqui, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, também estará cometendo adultério. Você sabia que existe a possibilidade desse e se? Na verdade, no original está um para. Ao invés de se casar com outra, é para se casar com outra. Ou seja, propositalmente. Isso muda muita coisa, irmãos.
o contexto ali, o que os irmãos estavam respirando? A situação de João Batista com Herodes, que exatamente estava fazendo o para, não em si. Ele estava se separando da sua mulher para se casar com outra. É isso que estava inspirando os irmãos, respirando né, as agitações daquele período ali. João Batista perdeu a cabeça. Então estava tudo em torno disso. Então existe essa possibilidade, irmãos. Eu não vou adentrar aqui, eu não sou mestre, mas eu rogo, consulte mestres, irmãos, pesquisem. É possível que estivéssemos enganados na nossa interpretação. E estejamos aí perdendo o fio da meada. Bem, é interessante assim, sabe, perceber a igreja, discernir o corpo, ouvir os irmãos. Quando eu falo sobre a questão de cada um tem a sua fé bem definida para si, irmãos, aquilo ali é para qualquer discípulo. Eu preciso ouvir a fé que o irmão tem. Veja bem, por favor, antes de generalizarem, Ricardo Zay agora acha que tudo vale, que eu quero um que pode falar, nós vamos ter que aceitar, é assim que ele... Nada disso, nananina não. Coisas coerentes, coisas pautadas, observar a vida de quem está falando, de quem está se posicionando, o coração, os frutos. Não é no oba-oba, vale tudo, qualquer um agora. Por favor, hein? Estou dando essa corrigida porque eu conheço algumas mentes brilhantes por aí. Nada disso. Tem que ouvir homens sérios, homens coerentes, homens santos, homens que têm frutos. Então, eu quero, sobre essa questão de observar as ovelhas, de observar o rebanho, o que o rebanho está sentindo. Uma coisa que eu percebo é que essa fé, da questão de divórcio e recasamento, ela é uma fé muito restrita à liderança. Se você for no meio do povo, no meio dos irmãos, e consultar, não, na verdade, o que você pensa sobre isso? A maioria oculta uma visão diferente da vossa. E por isso eu quero, né, trazer aqui um texto interessante sobre a atitude de Jacó quando Esaú foi buscá-lo no retorno dele, depois daqueles longos 21 anos. 7 mais 7 mais 7, acho. E Esaú falou, olha, Esaú, vamos no nosso ritmo aqui, vamos botar aqui os seguranças com você, trazer os cavaleiros para proteção. E Jacó disse, não, olha, não precisa nada disso. Eu não posso apressar o passo das ovelhas. Eu não posso apressar o passo das ovelhas, porque elas não suportariam o caminho e eu iria perder muitas. Então eu tenho que ir caminhando no passo das ovelhas. Gênesis 33, 13 e 14. Quando eu digo isso, eu digo no sentido de olharmos para as ovelhas, o que elas estão sentindo, qual o ritmo que elas estão andando verdadeiramente. Tá? Considerando aquilo que o apóstolo ordenou, nos orientou. Cada um tenha a sua fé bem definida para si mesmo, para com Deus. Precisamos respeitar determinados posicionamentos, como já disse, mais uma vez, vacinando aí, ó. Não é no oba-oba, não é no generalismo, aceita tudo, nada disso. Né? Sem colocar essa peste em mim. Em mim não cola. Quem me conhece sabe o meu posicionamento de fé e de centralidade em Cristo. Então, por favor. Então, irmãos, assim,
Algumas coisas quero pontuar, resumindo aqui para finalizar, né? Não respeitar a ordenação sobre nossa fé pessoal. Há uma ordenação, tem a sua fé pessoal. Pode ser que coincida com a do pastor, do líder, amém. Mas se o irmão tem alguma coisa pessoal, é coerente, estou falando de heresia, não. O problema é que para vocês, para alguns aí, esse assunto é herético, né? Eu até pergunto, aproveito, esses heréticos, eles vão ser salvos, segundo a sua visão? Parece que não. Alguns já perguntei, já até disseram que sim. Eu disse, então eles vão estar lá com o Senhor? Esses que, sim, pela vida deles, tá? Vão. Ah, então vão estar com o Senhor, mas não pode estar conosco. É assim a incoerência desse conceito que tem rolando por aí. Há um zelo, mas ao mesmo tempo houve uma paralisação na compreensão. Parece que pegamos o conceito geral e ficamos ali, e não prosseguimos em conhecer o restante da verdade revelada sobre a questão de divórcio e recasamento. Volto a dizer, não sou eu mestre, consulte, tem gente aí, vocês sabem que tem. Dá uma olhada, dá uma pesquisada no YouTube aí, vocês conseguem, vocês naturalmente devem conseguir o telefone, agendar um contato e ter né, uma palavra com esses irmãos que pensam assim, mais de pertinho, com o coração quentinho, aberto, para entender essas verdades que tem magoado muito a igreja, irmãos. Que tem dividido muito, tem separado, tem impedido, emperrado. Aceitar ou acolher. Não arbitrar onde o Senhor não nos delegou. Você vê que Jesus falou? Deixar crescer junto. O apóstolo Paulo falou? Acolhe, aceita. Se vocês consideram que eu, por exemplo, sou um débil ou sou um joio, acolhe-me, aceite-me ou me deixa junto. Para que não tire os trigos de perto de mim. Eu estou me colocando aqui como, né, o boi. E não ouvir outros ministérios. Isso é problema sério. Eu não posso deixar de falar sobre a questão do problema que causa isso em relação à unidade. Terminando agora. A igreja, nós sabemos, é uma igreja doente, infelizmente ainda com muitas mazelas, mas a principal mazela, pelo menos eu resolvi elencar aqui, é a divisão. A principal doença, a principal enfermidade da igreja. O principal causador da divisão, por incrível que pareça, são os ministérios apostólicos. Por dois motivos. Ausência, ufa, né, meu? Pensaram que eu ia ser contra isso, não é nada disso. Sou a favor, eu creio. Né? Não pode deixar de ter, né, a cooperação desses homens dons, né, que se dão, que se dedicam. Né? Não pode deixar de ter. Mas existe um outro problema, que é quando há uma presença apostólica, mas uma presença equivocada. Dentre os vários equívocos que se pode elencar, né, regionalidades que não são consideradas, etc. Tempo de qualidade realmente dedicado à localidade, isso tudo aí não são os piores problemas. Mas olhem como o pior problema, o principal equívoco, a exclusividade. Exclusividade, né, quando só há uma linha de cobertura
ou influência apostólica. Eu prefiro influência. Em Efésios 4 fala que o Senhor deu uns para isso, outros para aquilo, outros para... E não uns para tudo. Então, uma das principais ações de um ministério apostólico é levar aquela localidade que é coberta, que é influenciada por ele, à influência de outros ministérios. E assim eles vão amadurecer nas outras vertentes, porque não podemos crer que Ministério A tem todos os 4 ou 5, né? 4 ou 5, entende, né? Para trazer para a localidade, para trazer para a minha vida aqui, como pastor local. São super homens, né? Eu não penso, não creio que seja assim. Acho que não dá para ser. Porque senão o Senhor não diria. O problema é que esses assuntos que eu já citei anteriormente, o assunto principal aqui, tem levado com que as pessoas acabem se fechando. Não, os irmãos lá são divorcistas. Né? Ou então, lá de cair, não, aqueles caras lá são radicais, lá só morrendo para casar de novo. Então não vamos andar junto com esses caras, não. Bom, enfim, irmãos, eu estou aqui expondo, né, para que não fique nenhuma dúvida. Eu poderia dizer muito mais coisas aqui, né? Por exemplo, a transitorialidade, perdão pela palavra, que agora não dá para sair, do casamento, sabia? Jesus, quando foi questionado sobre isso, quem é que vai ficar com a mulher lá que casou com todos os irmãos e tal? E no reino eterno, Jesus falou, lá ninguém se casará, nem se dará em casamento. Então é algo que tem sido um apego tão ferrenho por parte de lideranças, de coberturas e tal, um assunto transitório. Ah, mas tem alusão com Cristo e a igreja? Lógico, é claro, né? O casamento é uma preciosidade, e sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito séria. Eu estou casado, vai fazer 37 anos, e eu não quero separar, não. Né? Mas não deixa de ser transitório isso aqui. Vai acabar no dia que eu fechar os olhinhos. Minha esposa, fechar os olhinhos. Vamos para o Senhor, quando chegar o dia, não necessariamente no dia da morte, aí é outra teologia, não é isso o objetivo, mas é entendermos que nós temos que nos aferrar aqui com coisas que vai ter lá, vão ter lá. Temos que nos apegar aqui a coisas eternas, a coisas que vão continuar, não dando menor preso, não dando menos preso, menor valor, de maneira nenhuma, tá? Sei muito bem o valor do matrimônio, da família, o desejo de Deus em relação a isso. Não coloquem em dúvida isso no meu coração. Sei perfeitamente. Mas, irmãos, não deixa de ser transitório. Bem, está exposto aí. Perdão pelo longo, já eu falei, né? Bota no 1,75. Porque eu mesmo, quando eu escuto meus vídeos, eu boto no 1,75. Porque não dá para ouvir, né, no normal não, tá? Um grande amor, respeito por muitos, para quem eu vou enviar esse vídeo, consideração e carinho e reconhecimento, tá? Não tenho dúvida disso. Deus abençoe, fique na paz.